isso aí é a sensação de, sei lá, tipo, parecia que eu tava matando meu filho ali na hora, porque foi literalmente desesperador para mim. Eu mesmo e Luiz Carlos. E estamos com o nosso segundo episódio do quadro, galera. E a pergunta de hoje foi: qual foi o pior momento que você já passou com o Luiz Carlos? A pergunta é da Gabriele Mirer Varela. Né? E eu vou falar para vocês, eu passei um negócio assim que eu não quero que nenhum pai passe nunca na vida, né? Que foi quando o Luiz foi diagnosticado com autismo, foi pedido para ele fazer o eletroencefalograma, né? Que é ele entra numa máquina, vai ver os neurônios e tal da criança para ver se ela é uma criança normal, uma criança autista, né? Uma criança com síndrome de Down. E é esse exame que decide, né? Define isso aí. Porém, galera, esse exame, a criança ela tem que estar sedada, porque é um exame que você não pode se mexer. Então você vai entrar dentro daquela máquina lá, uns 5 minutinhos ali você não pode literalmente se mexer. E aí imagina a dificuldade disso para uma criança autista. Como que essa criança ela vai ficar parada dentro de uma máquina, sem nenhum suporte? Tipo, é igual aquelas máquinas de filme científico. Né? E aí foi onde tudo começou, galera. A gente saiu do doutor, né? O doutor falou, vocês vão ter que fazer o exame. E a gente foi lá fazer o exame. Aí, antes do exame, o que acontece? Você vai conversar com o anestesista, né? Eu cheguei lá, o anestesista falou, não, sim, ele vai colocar o cheirinho, né? Ele vai acabar desmaiando, aí vai vir como se fosse um soro ali na veia, e ele vai ficar ali apagadinho. Até aí tudo bem, né? A gente entende e tal. Só que daí a doutora falou pra mim assim, quanto que o Luiz Carlos pesa? Aí eu, sem saber muito bem, eu falei, uns 16 quilos. Aí ela me falou, não, você tem que saber o peso exato dele. E eu olhei pro lado assim e vi uma balança. Eu falei, mas doutora, você não pode pesar ele ali? Daí ela falou pra mim, não, o peso é responsabilidade dos pais passar o peso correto pra mim. Eu falei, pô, né, ela estudou, ela se formou, ela podia muito bem pesar ele e colocar o peso. Aí tá, não, mas daí eu falei, tá bom, peguei ele, saímos dali, né, falei, depois eu passo o peso pra senhora. Fizemos uma consulta, pesei ele numa farmácia, deu 16 quilos. E aí eu passei pra doutora, eu falei, 15,5, porque claro, tem a roupa e tal. E depois a gente faz aquela burrice, né, eu fui procurar no Google sobre esse procedimento. E aí ali no Google já dizia que tem crianças que não voltam, né, ou voltam com sequelas, tem crianças que vão para a máquina e, né, tomam esse soro e acabam falecendo. E aí foi onde começou o meu desespero, galera. Ali já não era mais eu mesmo, já não queria mais fazer o exame, né? E começou uma loucura na minha vida. Daí tá, chegou no dia do exame, foi eu, a minha esposa, né, a Mary, e o Luiz Carlos. E chegamos lá e o doutor falou, qual dos pais vai entrar, né, a Mary ou o Nicolas? Eu falei, eu, doutor. E acabei entrando com o Luiz, coloquei ele no meu colo, né? Ele veio com oxigênio, a máscarazinha ali. E é um negócio muito sinistro, assim, pessoal. Essa é a palavra. Porque o teu filho tá ali, daí você segura os braços. Com esse braço, assim, você vai abaixar os dois braços dele e segurar. E com as pernas aqui, eu puxei e travei as perninhas dele. E coloquei a máscara. E deu, tipo, questão de 10 segundos do Luiz gritando mesmo, assim, tipo, e eu com a máscara segurando com força e olhando, e de repente o olho do Luiz virou e ele apagou. Cara, isso aí é a sensação de, sei lá, tipo, parecia que eu tava matando meu filho ali na hora, porque foi literalmente desesperador pra mim. Aí tá, né, eu deitei o Luiz na maca ali, né, numa caminha ali, que a criança fica. Eles posicionaram pro Luiz entrar na máquina e eu virei as costas e tava saindo. Aí o doutor falou assim pra mim, já era outro doutor já, né, não era mesmo que fez a consulta e tal, falou, pai, você não vai dar um beijo pra se despedir do teu filho? Cara, aquilo ali acabou comigo. Eu olhei pro doutor e falei, doutor, eu não vou me despedir do meu filho. Eu vou esperar ele ali fora e daqui a pouco a gente vai estar junto. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, dá um beijo de boa sorte nele, né? Pra que tudo ocorra bem e tal. Pô, aí mudou. Tipo, por que ele não falou isso primeiro, né? Aí eu fui lá, dei um beijo no Luiz e saí.
Só que eu saí sem derramar uma lágrima, sem nada, assim, eu saí igual o Superman, tá ali. Eu olhei pra Mary sentada assim, ela falou pra mim, deu tudo bem lá dentro? Aí eu falei, eu já volto, eu vou no banheiro. Foi a única coisa que eu consegui falar. Aí eu sentei no banheiro, meu irmão, aí eu chorei, despenquei, tudo, limpei as lágrimas, né, na hora lá, saí, me abracei com a Mary e ficamos ali esperando. 1, 2, 3, 4 minutos, e aí entrava outras crianças para dentro da sala, né, fazia o mesmo procedimento, e eles saíam antes do Luiz, e foi dando mais desespero, e né, eu não sabia mais o que fazer, até o momento que eu falei, eu vou dar uma de louco aqui, eu vou arrombar a porta, eu vou entrar ali, eu preciso saber de alguma notícia, né? E quando eu levantei para loquear, para, né, fazer alguma coisa assim, porque a gente vai perdendo a noção, né? O Luiz saiu, né? Empurradinho ali na maca, aí já com uma enfermeira trazendo, e a enfermeira falou, ó, agora vocês só vão estimular ele. Vão encostando nele, beliscando. Foi engraçado que ela falou, eu preciso que vocês belisquem ele, pra ele sentir um pouquinho de dor e se animar. E tá, ele deitou ali, ainda apagadinho, não tinha reação nenhuma, né? E do nada abriu o olho, bocejou. Aí ali já, como pode ser assim, saiu um arco-íris ali com o sol, né? O que eu tava vivendo nas trevas ali, a loucura que eu tava, passou. Né? Peguei ele começou a chorar, abraçamos, já oramos, já tinha orado antes de começar o negócio, a gente orou de novo. E eu acho que é isso, galera. Esse foi a pior coisa que eu já passei com o Luiz Carlos, né? Foi fazer esse exame e lembrar, tipo, a cena ali de tudo que a gente já passou. Isso acho que é o pior de tudo, galera. E é isso aí, para vocês mães, pais que ainda vão fazer esse exame com o teu filho, né? Na terapia eu acabei conversando com uma mãe atípica e ela falou que o filho dela marcou esse exame para daqui 15 dias. Ela começou a me seguir, provavelmente ela assiste esse vídeo. Infelizmente, né, a gente tem que passar por isso. É um exame que tipo, é o que vai laudar o teu filho, é o que vai falar quase tudo sobre a cabecinha dele, né? Então assim, tem que fazer, infelizmente. Né? Vá com coragem, com fé, bote Deus na frente e saiba que tudo vai dar certo. Se puder deixar o like, teu joinha, compartilhar o vídeo e curtir. Valeu, galera!